Fortaleza, iluminada pelo mais bonito sol do Brasil e banhada pelos verdes mares bravios do Atlântico, foi cenário de um grande acontecimento social de enorme repercussão. Um avião especial trouxe à terra de Iracema uma brilhante comitiva vinda do Rio de Janeiro. Presidida pelo Sr. Luiz Severiano Ribeiro, uma delegação de convidados especiais desembarca no aeroporto da capital cearense, que por sinal já poderia ter sido construído definitivamente. Cinematografistas de todo o país, a senhora Severiano Ribeiro Júnior é homenageada ao chegar. A comitiva vinda da metrópole brasileira encaminha-se para a estação do aeroporto local, onde numerosas pessoas aguardavam os viajantes. Personalidades de destaque nos meios da sociedade, comerciais e cinematográficas, estavam presentes nesse dia movimentado que marcou o início de um período de festa. Em pleno centro de Fortaleza, a formosa capital do estado do Ceará, ergue-se monumental edifício na Praça do Ferreira. É o Cinema São Luís, cuja estreia foi uma noite de encantamento. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. Enquanto isso, nas imediações, milhares de pessoas se aglomeravam, desejosas de assistir ao desfile de modas e elegância que caracterizou esse espetáculo inédito na existência da cidade de Fortaleza. O São Luís, quando essa noite que ele foi inaugurado, eu vim muito cedo para a praça e me coloquei ali numa posição de espectador privilegiado do que iria acontecer à noite. E, de fato, à noite, aquelas figuras importantes da cidade chegaram naqueles automóveis típicos da época e pessoas do Rio de Janeiro que foram convidadas. Passou o filme Anastácia, sobre a história da Rússia, e eu estava ali. E isso é uma coisa muito importante para mim, primeiro porque louco por cinema eu era, segundo porque está na noite de inauguração desse cinema tão majestoso, tão bacana, embora que na turma do Sereno, né? E depois de um mês e pouco, eu consegui afinal ter meu palitozinho e pude passar a ser frequentador. Na época, o cinema foi um grande avanço para a cidade. Primeiro, porque era o melhor cinema daqui. Segundo, a fama dele, porque ele era talvez o melhor cinema de todo o país, né? O Luiz Severiano Ribeiro, que é daqui do Ceará, fez questão que o Cine São Luís daqui fosse o melhor do país. Inclusive melhor do que o São Luís de Recife. A Praça do Ferreira, no quarteirão entre Guilherme Rocha e Liberato Barroso, na Major Facundo, foi a Cinelândia de Fortaleza. Porque aqui nasceu a exibição fixa, com o cinematógrafo de Maio na esquina. Depois veio o Politeama, o Cine Moderno, o Cine Majestic e o Cine Rich, que funcionou também no mesmo local do Cinema de Maio. Aqui funcionava um cinema que era o Politeama. Era um cinema pequeno e que passava filmes mudos, enquanto chegou o filme falado, o filme sonorizado no Cine Moderno, em 1930, e depois no Majestic e nos demais cinemas de Fortaleza. O Politeama continuou com os filmes mudos. Por quê? Porque havia uma população que queria aquele cinema mudo. Muita gente defendia o cinema mudo e odiava o cinema falado porque existia a arte da mímica. Então eles acharam que essa arte da mímica foi violentamente retirada com a entrada do filme sonoro. Então ele continuou projetando filmes mudos, né, para essa população que gostava do filme mudo. Em 1938, o Luiz Severiano Ribeiro achou por bem construir o edifício São Luís, mandou fazer a planta, entregou a uma construtora, foi iniciada a construção. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Então foi tudo suspenso porque naquela época
tudo era importado. Quando a guerra terminou em 45, pouco depois, já em 46, Luiz Severiano Ribeiro tentou continuar, mas a construtora não tinha mais condição de fazer dentro do mesmo critério que tinha adotado, né? Com os preços, mudaram os preços, mudou tudo. O São Luís é um desenho do arquiteto Menescal. Ele desenhou muitos edifícios desse padrão no Brasil. Era um tipo de arquitetura bem daquela época, né? Mas um edifício para a época muito bem especificado, muito bem construído. E o cinema com essa espetacular decoração interna, que era típica das casas de cinema da época, assim, essa coisa meio misturada de México com Egito. Isso me deslumbrou a primeira vez que eu vi. O início da sessão do São Luís era uma coisa deslumbrante, porque as luzes iam se apagando de uma maneira gradativa em regiões da decoração que você ia percebendo, e aquilo era acompanhado por uma espécie de um gongo que ia mudando a tonalidade até o escuro total se estabelecer, e aí abria a cortina da tela e começava aquele colorido de um cinemascope fantástico e sensacional. A Cortina de São Luís foi o local que botou mais empregados para fora, dispensado por irresponsabilidade. Ele era responsável para ir controlar a abertura da cortina. Então, acontece que nas últimas sessões, das sessões de 9 horas, que eram as mais suntuosas que existiam, onde tinha o melhor público, o mais seleto público, então, quando era na ocasião, o cara estava lá de trás da tela para abrir ou fechar para projeção de jornais, de trailer e do próprio filme, e ele cochilava e não abria a cortina nem fechava. Aí no outro dia ele já recebia o bilhete azul para ir para casa, porque deixou de cumprir com a obrigação dele. Para que se tenha uma ideia da importância que Luiz Severiano Ribeiro deu ao São Luís, quando ele abriu finalmente, depois de 20 anos de construção, ele teve 50 empregados trabalhando nesse cinema. Só a recepcionista tinha 17 uniformizados. Então, era uma estrutura de grande cinema, de metrópole. Então, que nunca se tinha visto em Fortaleza. Quando eu comecei a trabalhar, era muito funcionário. Por exemplo, moças, era várias, atendente, né, as moças. Era muito funcionário, lanterninha era várias lanterninhas. O atendimento era de primeira classe, o atendimento. O operador de São Luís era como se fosse um gerente, tudo metido é importante. Quem era operador de São Luís não visitava os outros cinemas e os outros cinemas não entravam aqui na cabine. O projeto original do Cine São Luís, de 1938 e 39, era para ser cine-teatro, porque estava dentro do mercado da época favorecer a apresentação das companhias teatrais brasileiras que percorriam o país todo, trazendo o espetáculo cênico às províncias. Já em 58, quando Ribeiro efetivamente inaugura o São Luís, a realidade é outra. E o Cine São Luís passa a ser o cinema por excelência. Não haveria mais condições de ele explorar o teatro como uma alternativa da sua casa de exibição. Quando o São Luís foi inaugurado, o seu público inicial era o público rico. Depois, ele foi gradativamente alcançando as classes mais médias e até chegar nas populares, né? Isso talvez por várias razões, mas acho que a luxúria das instalações e o que se falava inibia grande parte. Eu confesso que o primeiro dia que eu vim eu não dormi na véspera, era uma coisa, a preparação para ir para essa coisa nova era realmente impressionante. Os banheiros em mármore, né, as ferragens de qualidade que nunca tínhamos visto, os lustres da Tchecoslováquia, as luzes, a distribuição da iluminação, tudo isso conduzia aqueles cearensezinhos para uma experiência inédita de conforto,
O humilde, o operário vinha para cá para o cinema, mas tinha que fazer o esforço. Tinha que botar um indumentário, tinha que comprar um ingresso de casa para vir assistir. O comportamento tinha que ser outro. Ele não podia fumar, ele não podia assobiar, nem podia gritar. Se ele censurasse uma coisa, ele não podia dar um assobio. Não fazia, não. Se ele não gostasse da cena, não era. Não podia. Opa, tá faltando com respeito. Havia uma seleção dos próprios filmes. Um filme que passasse no São Luís, Ave Maria, ia lá passar no Majestic, para canalha ver, e tudo, de jeito nenhum. Ia dali para outro São Luís, de outra cidade, talvez. Tá entendendo? Passava ali ou nunca. E a gente, sabendo disso, juntava o que pudesse para ir assistir. E outra coisa, você se sentia constrangido de tanta gente importante e tal, você fazia ali uma canalice, uma coisa, uma brincadeira, você se sentia constrangido. Você, ao chegar ao São Luís e se deparar com aquela grandeza, inclusive de luzes, né, você já ficava um pouco, né, inibido e tal, vinha para aqui, e aí você podia ser o maior moleque do mundo, você ia todo comportadinho. Se quisesse assistir o filme, tinha que ser todo comportadinho, de paletó, gravata e tal, e tudo. É impressionante. Você já não se sentia bem. Aqui para nós, eu não gostava de ir, não, por causa disso, por causa dessa elite. Era muita coisa, era muito riquifife, era muito... Ih, rapaz, você sair do São Luís, todo chique e tudo mais, morto de fome, aí tinha que comer um pastel, onde era aquele... Oh, meu Deus! Lá no pedão da bananada. Sim, o pedão da bananada era bananada e tudo mais. Para que ninguém visse que você foi comer bananada. Que você não pertencia àquela riqueza. Era um espaço de uma certa suspensão do real, suspensão da molecagem normal, natural, do calor lá fora, aqui era ar-condicionado. Então uma certa cerimônia vir ao São Luís para conviver com as pessoas e ter um outro código, digamos, de convivência antes de adentrar a sala e mesmo durante a sala, quando em outros cinemas, como por exemplo o Cine Rex, o Cine Ventura, os cines de bairro, porque nós tínhamos cines de bairro. Nos cines de bairro havia muito mais liberdade para se manifestar na brincadeira, na galhofa cearense, e aqui, pela própria circunstância, pompa e circunstância, havia um certo controle, um autocontrole dessa evasão da molecagem que é tão salutar. Aqueles que tinham os hábitos do chamado canelau, como se dizia na época, era muito comum, a minha juventude toda eu convivi com isso. Era o filme, por exemplo, um musical americano, Dançando na Chuva, por exemplo. Começava a cantar muito e o povo não gostava disso. O povo queria um filme com diálogo e tal. E os personagens tinham diálogo, de repente começava a cantar. Então aquilo era levado na galhofa. E essa maneira de ridicularizar era com frases solitárias que eram soltas dentro do cinema. Mas fazia de tudo no Majestic, soltava pombo, pássaro dentro do cinema, aqueles gritos isolados que todo mundo ria, uma piada. Sempre tinha uma pessoa engraçada. Aí, com o tempo, aos poucos, o público foi se desinibindo e essas figuras passaram a frequentar o São Luís e ele também enfrentou esse padrão. Quando eu cheguei de Fortaleza, no início da década de 70, um dos primeiros espaços que eu quis conhecer em Fortaleza foi o Cine São Luís, né? E senti uma emoção muito grande ao adentrar-se nesse espaço, né? Uma das grandes emoções que eu tive também, né, foi estrear o meu primeiro filme de ficção aqui no Cine São Luís, né? Foi uma emoção imensa ver o nome do filme, A Saga do Guerreiro Alunioso, em luzes, né, no placar, vamos dizer, do cinema, né? E naquele dia eu realmente me senti um cineasta, né? Talvez na minha memória das afetividades, dos romances da juventude, a memória que eu tenho do São Luís é do prenúncio de um fim de namoro, porque eu conhecia as namoradas na praia
ou numa festa de fim de ano, porque aí a boca era livre nos clubes, era um momento que os matutinhos podiam ir a uma festa num clube elegante, e você arranjava uma namorada. Quando ela descobria que você não era das famílias do clube, não sei o que, aí ela chegava um momento que... E às vezes isso aconteceu comigo no filme, no cinema. Vamos para o cinema hoje, vamos. E no cinema, pelo menos estou lembrando aqui dois momentos que eu levei um fora aqui no Cine São Luís. Mas tenho também lembranças boas com namoradas aqui no Cine São Luís. Muitas pessoas casaram aqui, muitas. Inclusive eu, que era funcionário, sabe? Que a empresa não dava direito, o funcionário se namorar. Eu me casei aqui, conheci a minha esposa aqui, e namorei escondido e me casei e não fui demitido porque a empresa achou que eu já era um funcionário da confiança dela, né? Foi no cinema que eu roubei o primeiro beijo dela, pai. Foi uma tapa danada. Hoje você me respeite, porque naquela época o rapaz dá um beijo na moça, ave Maria, eu criei coragem e tudo isso por que, cara? Foi de São Luís ou foi de Diogo? São Luís. Ah, então foi um beijo elegante. Nossa preocupação com o projeto de restauro do São Luís foi manter as características originais do cinema. Ou seja, principalmente a gente manter as paredes e o teto da plateia, com toda essa decoração, que a gente vê essa bela decoração, e também o hall de entrada do São Luís, que é todo em mármore, né? Como também a preocupação da gente foi a acessibilidade aos banheiros e também na plateia, e a preocupação final foi com o palco, onde a gente no palco, a gente além da função cinema, a gente trouxe a função também teatro. Numa cidade em que tudo se derruba e tudo se destrói, é muito importante e até de se admirar, de se elogiar, essa tomada de decisão salvando o edifício São Luís. Nesse momento, quando o governo do Ceará resolve comprar o São Luís e restaurá-lo, né, eu acho que isso é uma vitória para o povo cearense, porque esse cinema significa muito, né? E aqui, novamente, vai acontecer os festivais, os shows, os grandes encontros para a cidade de Fortaleza, para a gente de Fortaleza, para o povo de Fortaleza, né? Ele é um espaço que precisa ser pensado numa nova dimensão. Que a gente possa ter aqui uma janela multifacetada, não só em termos de cinema, mas em dança, em teatro, em circo, em música, que a gente possa ter um diálogo plural mesmo, de pluralidade com as diversas culturas. E permitir também que nós possamos, nós artistas do Ceará, produtores culturais do Ceará, possamos ocupar esse espaço e pensar esse espaço também para nos expressarmos enquanto pessoas que produzem arte. Estou muito contente de retornar aqui e sentir que esse patrimônio, afinal, ficará com os cearenses para sempre e que ele poderá, inclusive, prestar um serviço para aquilo que ele foi desenhado, que é ser um cinema e ser um teatro. E a cidade tanto precisa disso. Agora, observaria o seguinte, fico torcendo por um complemento a essa reforma do São Luís, que seria um dia meios de se transformar o nosso centro da cidade, de gradativamente fazer a restauração da sua vida e colocar novos usos complementares ao comércio popular, de maneira que os negócios fossem protegidos, mas que ele voltasse a ser o centro de todos, que as novas gerações passassem a frequentá-los, que novos moradores em suas redondezas passassem a dar vida às suas ruas, e tudo isso são condições fundamentais para que o São Luís, para que o Teatro Zé de Alencar e outros monumentos centrais possam ter o nosso carinho com a frequência constante, que é isso que faz com que um prédio de valor patrimonial se torne brilhante, destacado na cidade e a gente sinta orgulho de usá-lo. É isso que eu espero. Tenho vaidade de ter conhecido aquilo, tenho vaidade de ter conhecido aquilo. Coisa que não volta mais.
É como o meu amigo Dirês diz, a fotografia só se faz uma vez. Se for no outro dia fazer a mesma fotografia, é outra fotografia. E o que eu estou contando para vocês é coisas que vocês jamais vão ouvir amanhã ou depois. O que está sendo feito agora é agora. Amanhã já é outra história.